Oi, gente, tudo bem? Eu decidi gravar esse vídeo hoje para falar um pouquinho sobre um trecho do livro The Power, da Rhonda Byrne. Para quem não sabe, a Rhonda Byrne ela é autora do livro O Segredo e ela mesma diz que esse livro, O Poder, ele é o segredo melhorado. Eu gosto muito desse livro, a linguagem dela é muito prática, muito objetiva, muito clara. E eu já escutei algumas vezes, eu tenho ele em audiobook, então eu tenho esse hábito de rever alguns capítulos, né, relembrar algumas coisas. E hoje eu estava escutando o livro de novo e eu estava justamente no capítulo em que ela ensina um pequeno exercício que eu já mencionei nos meus stories, inclusive, uma vez, que ele me marcou esse exercício quando eu escutei o livro pela primeira vez, eu nunca mais esqueci. Então é uma coisa que eu procuro colocar em prática, mas foi muito legal escutar novamente hoje o capítulo inteiro, e aí eu decidi fazer um vídeo aqui no YouTube para registrar de maneira mais completa o que ela ensina nesse capítulo do livro. Então, basicamente, ela dá toda uma introdução, né, de como nós temos esse campo vibratório em volta de nós, a nossa aura, né, nosso campo vibracional. Ele é permeado, ele reflete tudo que a gente tem de pensamentos, de sentimentos, ações, enfim. E de acordo com o nosso campo vibratório, que está com a gente o tempo todo, aonde quer que a gente vá, a gente atrai as situações para nossa vida. Quando a gente atrai alguma coisa que não faz a gente feliz, não é o que a gente gosta, ou quando a gente se deixa levar por sentimentos ruins, ela ensina no livro como é poderoso, como é uma mudança de vida, assim, quando a gente aprende a identificar que a gente está tomado por um sentimento ruim e a gente consegue, de certa forma, se divertir com aquilo e fazer a mudança para não deixar que aquilo cresça, né? Ah, a energia sempre cresce onde a gente coloca o foco. Então, se toda vez que a gente se deixa dominar por um sentimento de tristeza, raiva, frustração, enfim, seja lá o que for, a gente foca naquilo e aquilo vai crescer e vai tomar uma proporção maior e a gente vai continuar vibrando e atraindo mais do mesmo. Então ela ensina de uma maneira muito legal, ela fala que ela procura entender os sentimentos como cavalos selvagens. Não é ela o sentimento não somos nós os sentimentos, eles são... a gente se permite sentir os sentimentos, mas ele não é o que nós somos em essência. Então ela explica que para a gente imaginar um celeiro cheio de cavalos selvagens, eu gosto muito de pensar em touro de rodeio, porque para mim eu tive isso na minha juventude, né, de ver rodeios, de ir a rodeios, então para mim faz muito sentido pensar num touro de rodeio, desgovernado assim, maluco. Então ela fala pra gente imaginar cada um desses touros ou cavalos, né, no caso, como um sentimento. Um é tristeza, um é frustração, um é ressentimento, um é mágoa, enfim, todos os sentimentos ruins que você puder dar nome. E toda vez que você se sente frustrado, chateado ou triste, imediatamente você tem que pensar: eu preciso descer desse touro agora. Eu tô em cima aqui desse touro desgovernado, maluco, eu preciso descer dele agora. Por que que eu subi aqui? E é muito interessante como quando a gente conscientemente consegue observar, porque, claro, quando a gente está se sentindo mal, a gente está se sentindo mal, então você tem consciência daquilo naquele momento. E muitas vezes a gente se culpa por estar se sentindo daquele jeito, a gente fica frustrado, com raiva de nós mesmos, né? Por estar nos sentindo assim. Mas na verdade ela explica que a gente não pode se culpar e a gente não pode querer se desfazer desses sentimentos de maneira assim, como se eles não existissem. A gente sabe que esses sentimentos existem, eles fazem parte da vida. Afinal, a gente só sabe o que é bom porque a gente sabe o que é ruim, né? A gente não existe estar o tempo inteiro tomado só por um sentimento bom e isso ser uma coisa contínua, enfim, sem interrupções, né? A vida é assim, a gente vive o contraste e a gente só sabe o que é bom porque a gente sabe também o que é ruim, né? Então, com base nisso, ela fala que se a gente enxergar esses sentimentos dessa maneira e a gente fazer uma escolha consciente, mas por que que eu subi nesse cavalo? Eu vou descer dele agora. Ele não sou eu, né? Eu me permiti sentir, então eu montei nesse cavalo, eu tive a escolha de montar nesse cavalo, nesse touro selvagem, e eu faço a escolha de descer.
E aí, quando você faz uma escolha consciente, né, você fala: "Isso não é meu, eu me deixei levar, eu senti aqui, mas eu quero descer desse touro, desse cavalo". Você faz essa escolha e aí imediatamente você tira o foco daquele sentimento ruim, daquela sensação ruim e você começa a preencher essa situação com amor, né? Você começa a fazer uma escolha diferente, na verdade. Quando você faz essa escolha diferente, automaticamente você começa a vibrar uma coisa diferente e a situação muito provavelmente vai melhorar, né? Imediatamente, né? Muitas vezes. Porque quando a gente tá com raiva e quando a gente tá estressado, você pode reparar. A gente tá tão estressado com tanta raiva aquilo vai crescendo, vai tomando uma dimensão que quando a gente percebe é uma sequência, é um dia inteiro, tudo dando errado, frustração atrás de frustração. Então você já tá pé da vida logo de manhã porque aconteceu alguma coisa. Aí você vai num lugar, acontece outra. Aí tem alguma coisa no trânsito que te irrita. Aí vira uma bola de neve, porque é o que a gente está vibrando e é o que a gente está atraindo. Então é mais do mesmo o tempo todo. Então, quando a gente toma essa decisão de permear o nosso campo vibratório com coisas diferentes, com sentimentos positivos e com amor, é o que a gente começa a atrair de imediato. E ainda mais quando a gente faz isso de maneira consciente. Então, essa escolha de descer do cavalo selvagem, de descer do touro, é muito legal, porque te faz enxergar o sentimento como uma coisa que não é você. Você está sentindo aquilo agora, você subiu no cavalo, mas espera aí, isso não sou eu. Eu vou respirar fundo, eu vou me acalmar e eu vou descer. Isso te dá o poder de dominar os sentimentos, aquele poder de assim, eu me deixei dominar, mas do mesmo jeito que eu escolhi subir, eu escolho descer. E aí você começa a praticar a dominar os seus sentimentos mesmo, dominar suas emoções, agir com mais inteligência emocional. É claro que isso não é fácil, né? Nem tô dizendo que é, mas com a prática vai melhorando. Eu até contei nos meus stories quando eu falei sobre esse exercício que quando eu percebo que eu tô ficando frustrada ou que eu tô ficando irritada com alguma coisa, no dia a dia, eu e meu marido, a gente já tem um pouco esse hábito, assim, sabe? Dele comentar comigo, desce do cavalo, desce do touro, né? Desce porque você já tá ficando meio assim, já faz essa escolha, já para agora e já desce. E aí, imediatamente, eu já me lembro, nossa, realmente. E quando você respira e toma essa decisão consciente, é incrível como as coisas realmente se acalmam e aí você faz uma escolha melhor. Tem várias maneiras de fazer isso, né? E ela, inclusive, fala também que é a mesma coisa quando você se depara com pessoas que estão nervosas, estressadas e frustradas. Se você olhar para elas, é até uma maneira divertida de lidar com sentimentos negativos, né? E pensa, você olha para aquela pessoa que ela tá ali dominada pela emoção da raiva, do estresse, da impaciência, seja lá qual for a situação que você estiver olhando ali, e você pensa que ela tá em cima de um cavalo selvagem desgovernado e que ela não tá conseguindo descer. Mas quando você pensa isso, você não leva tanto pro lado pessoal, entende? Você vê que a pessoa tá ali dominada por um sentimento e você não se deixa levar aquilo para o lado pessoal e você não sobe junto com ela no cavalo e nem no touro. Então, é uma maneira mesmo de você conseguir levar de uma maneira mais leve, não levar tanto para o lado pessoal e enxergar isso como não sendo seu, mas sim como uma escolha. E ela fala o quanto é poderoso quando a gente começa a dominar as nossas emoções dessa forma, sabe? Realmente são escolhas diárias, pensamentos, atitudes que vai mudando o nosso campo vibracional, vai mudando a nossa realidade. Ela fala que qualquer situação a gente consegue mudar, de acordo com a nossa vibração, de acordo com os nossos pensamentos e as nossas atitudes. E a questão é que se a gente pratica isso no nosso dia a dia com coisas pequenas, vai ficando muito mais fácil depois, com outras situações, né? E a verdade é que, de fato, você começa a mudar o seu estado vibracional e você atrai muito menos problemas para sua vida, pessoas desagradáveis, situações estressantes, tudo isso começa a desaparecer da sua vida. Você não vê, não se conecta mais com aquele tipo de situação. Então, por quê? Porque o seu campo vibratório já está muito melhor, ele já está permeado ali de coisas boas.
E ela fala que se a gente tiver essa consciência que a nossa aura, né, esse nosso campo, ele tá o tempo inteiro com a gente em todo lugar, e que quanto mais amor, quanto mais sentimento positivo, coisa boa a gente vai colocando nesse campo vibratório, a gente chega num estágio que a gente começa a praticamente atrair tudo o que a gente quer de maneira muito mais rápida. As situações acontecem de maneira muito mais agradável e mais rápida pra gente. Ela dá um exemplo muito legal no livro ela tem um hábito de comprar flores toda semana. Então ela vai numa feira ali, que vem, né, esse pessoal de fazenda, tudo, com flores frescas e tal. E ela tem o hábito de comprar flores toda semana porque aquilo faz ela feliz e ela coloca aquelas flores na casa dela. E ela conta que um dia ela foi e não teve, por causa de chuva, enchentes, enfim, não tinha na feira as flores para vender. Ao invés de ficar frustrada e chateada porque ela não teria flores aquela semana, ela fez uma escolha consciente na hora de pensar: ah, tudo bem, o fato de não ter flores aqui hoje para eu comprar vai me fazer apreciar mais ainda as flores, porque eu vou sentir falta das flores na minha casa e eu vou apreciar ainda mais, né, valorizar mais ainda as flores, né? Então ela escolheu olhar para aquela situação com amor, com gratidão e não com frustração, porque o que ela foi comprar não tinha, né? E ela diz que 2 horas depois ela recebeu flores da irmã dela em casa, do outro lado do mundo. Ela mora na Austrália, Rhonda Byrne, inclusive. Ela é australiana e ela diz que a irmã dela, do outro lado do mundo, eu não sei exatamente onde a irmã estava, mandou entregar um buquê enorme de flores para ela na casa dela, em agradecimento de alguma coisa que ela tinha feito para a irmã dela. E ela fala como é incrível, né? Ela estava sentindo falta de flores e ali chegou aquele buquê enorme de flores para ela, de maneira inesperada. Então, são pequenos exercícios, são pequenas reflexões, mas que para mim faz tanto sentido, porque eu vejo isso no meu dia a dia, na minha vida, na prática mesmo, sabe? Não é uma coisa que a gente acerta o tempo inteiro ou que consegue fazer o tempo inteiro, mas quanto mais a gente pratica, mais natural isso se torna. Então, quando a gente consegue dominar as nossas emoções, os nossos sentimentos, sabendo que sim, eles são normais, eles são naturais e eles fazem parte da nossa vida, mas que a gente não vai deixar eles dominar, né, dominarem o nosso dia, a nossa situação, isso faz toda a diferença, né? Tem um outro livro também que eu gosto muito, que chama The Universe Has Your Back, da Gabrielle Bernstein, que ela fala também isso. Ela fala que quando a gente tá numa situação de frustração, de tristeza ou de medo, para a gente olhar para essa força divina, para o universo e falar assim: eu reconheço, né? Que tá faltando amor aqui. Eu tô dominada pelo medo, pela frustração, mas eu escolho o amor ao invés disso, né? Toda vez que ela tá falando de amor, assim como a Rhonda Byrne fala muito também sobre você colocar amor na situação, elas estão falando do divino, do amor de Deus, porque Deus é amor. Então, essa é a força que rege a vida, essa é a força vital, a força do amor. E toda vez que a gente está vivendo uma coisa que não seja isso, é porque está faltando amor ali, naquela situação, naquele sentimento em específico, né, que a gente está vivendo. Então, é uma questão de fazer uma escolha mesmo, de olhar para aquilo e dar amor para aquela situação. Da mesma forma que se a gente está infeliz com alguma coisa na nossa saúde, a gente dá amor para o nosso corpo através de hábitos saudáveis ou da nossa alimentação, enfim, para ver o resultado daquilo. É mais ou menos a mesma coisa. Então, eu queria deixar aqui essa reflexão do exercício do cavalo selvagem ou o que for melhor para você. Eu gosto de pensar em touro de rodeio porque é um touro desgovernado maluco, né, pulando. E se você não sai, para e pensa assim, né? Se você não faz aquela escolha de descer desse touro, você vai ficando mais tonto, mais tonto, mais tonto, e uma hora você vai cair, você vai se machucar muito feio, né? Porque você perde o controle total da situação. Então, é assim que eu tento enxergar e é assim que eu tenho trabalhado na minha vida cada vez mais, porque eu tenho consciência de que se eu domino esses sentimentos ruins, na maior parte do tempo, pelo menos, né? Quando eu não domino logo de cara e eu me deixo levar pela frustração, é importante eu me perdoar por isso depois também, porque isso também faz parte. Mas
Quanto mais eu faço uma escolha consciente de dominar os meus sentimentos e quanto mais consciência eu tenho do meu campo vibratório, da minha aura, do que está permeado em volta de mim, isso é a minha mente, né? Que está ali com todos os registros de pensamentos, crenças, sentimentos, atitudes. Então, a partir do momento que eu escolho permear só coisas boas nesse meu campo vibratório, eu vou ficar no receiving mode, que é uma outra maneira de falar também sobre isso, conectado à lei da atração, que quem ensina é a Esther Hicks, dos Abraham Hicks. Não sei quem conhece, né? Mas eu posso falar um pouco a respeito dela também depois. Mas ela fala que para a gente estar no receiving mode, para a gente receber tudo que a gente deseja, tudo que a gente sonha, a gente tem que estar na vibração dos nossos sonhos, na vibração dos nossos desejos, e isso é muito importante, né? É um exercício diário, é uma prática, mas é uma decisão consciente. Eu acredito muito nisso, que quando a gente toma uma decisão consciente e procura pequenas ferramentas que faz sentido para nós, né? Isso faz toda a diferença. Você vai praticando ali e vai sentindo o resultado na sua vida. Então, eu queria deixar aqui esse exercício do cavalo selvagem do livro O Poder. Para quem tiver interesse, né? O livro em português chama O Poder, e esse capítulo em específico que ela explica sobre isso é sobre Feeling is Creation. Eu acredito que seja alguma coisa como o sentimento é o que cria. E é muito interessante, é muito legal. Então, vamos colocar em prática isso, né? Enxergar os nossos sentimentos ruins como algo que não somos nós, em essência. Algo que a gente se deixa levar às vezes e tudo bem, mas que a gente pode fazer a escolha. A gente pode fazer a escolha de, do mesmo jeito que a gente, sabe, se levou por aquilo, a gente pode também descer do cavalo e escolher o amor, escolher uma coisa diferente ao invés daquilo e imediatamente transformar a situação, transformar o momento e já começar a melhorar o nosso campo vibratório para nem deixar a energia crescer e fluir naquilo de ruim ali que a gente está enxergando naquele momento. Eu gosto muito desse exercício. Eu espero que isso tenha feito sentido para vocês e me deixa saber depois se vocês praticaram e se tem sido legal para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.